Júlio, o Gustavo contando isso, a gente fica assim, puxa vida, isso é só um pedaço da história. A podridão é muito maior, o país está todo tomado. E eu me lembrei de uma cena do filme Questão de Honra, do Jack Nicholson, é um coronel do... Ele é um coronel, está sendo julgado lá e o Tom Cruise chega no final e diz assim para ele, eu quero a verdade. O advogado. E aí ele diz, eu quero a verdade, ele diz para o coronel, e o coronel diz assim para ele, tu não pode lidar com a verdade. E a expressão é, you can't handle the truth. A impressão que eu tenho é que talvez a verdade seja demais. Porque, vou dar um exemplo para vocês do que eu entendo que possa ser a verdade demais. Quando a gente faz uma regra, Gustavo, presta atenção aí, olha só. Quando a gente começa a se lembrar que o Barroso teve no exterior e confessou, e foi lá buscar apoio à integridade, à lisura das eleições brasileiras. Quando a gente vê que depois um comandante das Forças Armadas Americanas esteve aqui dando uma enquadrada nos milicos nossos. Aí a gente vê que a embaixada americana está envolvida e que a USAID botou 90 milhões de dólares nas políticas de combate à desinformação do TSE, que convocou ONGs. Houve uma movimentação gigantesca, tudo isso para impedir a reeleição do Bolsonaro. Coincidentemente, o Bolsonaro perdeu a eleição. Um pouco, mas perdeu a eleição. Eu acho que tudo isso estava armado para o caso do Bolsonaro ganhar a eleição. Com o apoio do governo americano, ali ia ser dado um golpe. Ali ia ser dado um golpe. Para não deixar o Bolsonaro tomar posse como reeleição, na sua reeleição. Tudo isso hoje, para mim, está cada vez mais claro. A intenção dessa gente não foi defender a democracia. Eles conseguiram fazer o candidato deles vencer uma eleição e se prepararam para o caso do candidato perdê-la. E aí poderiam dar um golpe. Poderiam ter planejado dar um golpe. Exatamente. Pode ser. Não faz algum sentido isso para vocês, hein? Eu acredito que, tratando-se de Brasil, tudo isso é possível. Porque depois, acabei interrompendo a vez do Júlio, depois daquilo que a gente vê acontecendo e que infelizmente é um problema, no Brasil nós vivemos a normalização do absurdo. Porque todo dia é um absurdo atrás do outro a ponto de que ele virou normal. E como eu falei, os absurdos de anteontem já foram esquecidos, porque hoje nós temos novos absurdos. Só que também é um intuito do sistema fazer com que a gente fique refém de comentar o absurdo do dia. Porque comentando o absurdo do dia, a gente esquece os outros absurdos que são tão grandes ou maiores que envolvem eles. Então, só para concordar contigo, Glauco, eu acho que de fato tudo isso é possível. Está cada vez mais claro que esse sistema ele não quer ceder e que eles se não estão se preparando para reeleger o candidato deles, para também não deixar com que a coisa, se um novo candidato ganhar, com que eles consigam manter, né, o controle e o poder. E aí, uma crítica que precisa ser feita ao nosso terrivelmente evangélico, que ele precisa ser minimamente corajoso, porque está na hora de pegar a caneta no cargo que ele tem e fazer a coisa acontecer. Eu concordo ali com a nossa Meg Alcântara. Ela disse, falar é fácil, mas difícil é estar na pele do ministro André Mendonça. Eu concordo por um lado e discordo por outro. Concordo que deve ser difícil estar na pele dele. Ele está praticamente sozinho. Claro. Por outro lado, ele tem a oportunidade. E eu acho que é a obrigação do cargo, porque quem sabe o que vai enfrentar, me desculpa, não quero gente frouxa na política. Está na hora de chutar esse balde, hein, Gustavo? Olha, é muito cômodo para todos nós, e muito justo também, ter esse voto de paciência com o ministro André Mendonça. Olha, não é fácil, são muitos interesses, estão indo contra ele tem muita coisa para lidar, é verdade. Mas algumas posturas a gente não pode esquecer. Não entra na minha cabeça ele defender a indicação do Messias. Não entra. Não. Porque ele vai ser de um outro grupo. Meu amigo, você é relator do caso do INSS. Você não tem como defender uma pessoa dessa. Por mais que você precise de uma pessoa do seu lado para encarar um problema que é o problema do Banco Master. O problema do INSS você não vai encarar? Que
Que tipo de ministro no Supremo Tribunal nós teremos com a indicação de um ministro como esse? E como o André Mendonça vai justificar depois algo e ter votos do seu lado para poder fazer a investigação, ele sabendo de tudo que tem de errado? É óbvio que o Messias jamais votará alguma coisa a favor de investigação contra o filho do presidente. Então, só esse caso já me deixa com 20 pés atrás em relação ao André Mendonça nessa situação. É muito difícil ser ministro supremo? É. É muito difícil esse tipo de investigação? É. É muito difícil isso tudo? É. Mas ele é ministro do Supremo porque ele quis. Ele fez campanha para ser ministro do Supremo. Exatamente. Ou ele não fez campanha para ser ministro do Supremo? Ele não, quando ele foi indicado, por que ele foi indicado? Ele não sabia que ele ia comprar um monte de briga, que o negócio ia ser muito difícil? Ele sabia disso tudo. Quando a gente pressiona, como é o meu caso aqui, que eu estou fazendo isso daqui para pressionar, e já vem fazendo isso há pelo menos um mês, e espero que a direita comece a fazer isso, não é porque a gente não gosta do ministro André Mendonça, não é porque a gente quer o mal do ministro André Mendonça, eu tenho todas as esperanças do mundo e acho que ele tem toda a condição do mundo de fazer o que tem que ser feito. Mas, de repente, está faltando ao ministro André Mendonça pressão popular para ele poder agir, para ele poder ter força e fazer alguma coisa. E a direita não está fazendo isso. A direita deveria fazer isso, ao invés de ficar com pompom na mão, dizendo que o André Mendonça é o super, é o tal, coitadinho do André Mendonça. A gente viu o presidente Bolsonaro se ferrar por conta disso. Se ferrar por conta disso. Nós precisamos cobrar. O papel do brasileiro, do eleitor, é cobrar. Não é ficar batendo pompom como se fosse cheerleader atrás do gol, defendendo alguém porque gosta ou porque aquele alguém vai fazer alguma coisa. Nós temos que cobrar. Está na mão dele. Operação Lava Jato. Eu estava até puxando aqui para poder ficar fácil. Aqui eu tenho um monitor do meu lado. 17 de março, primeira operação. 17 de março de 2014. 20 de março de 2014, segunda operação. 11 de abril de 2014, terceira operação. 11 de junho, quarta operação. 1º de julho, 28 de agosto, 14 de novembro. Uma sequência bem pertinho uma operação da outra. Bem pertinho uma operação da outra. E como é que está agora em relação ao INSS? Há quanto tempo a gente não vê uma operação de verdade em relação ao INSS? Não o ministério, a prefeitura de Paulista, ou a prefeitura de não sei o que do interior de São Paulo. Não, operação de verdade. Cadê? Operação grande, pegando figurão. Cadê? Não tem. E a mesma coisa em relação ao Banco Master. Parece que só o Vorcaro é quem tem o poder de delatar alguém do Banco Master. O cunhado dele, o Fabiano Zettel, ele era quem fazia os pagamentos. Será que esse homem não tem nada a dizer? Esse homem que fazia os pagamentos não tem nada a contribuir? Será que ele vai aceitar de bom grado ficar preso porque o cunhado dele vai fazer a delação, o cunhado dele está acima na hierarquia, então tem que ficar aqui mesmo calado, eu não posso falar nada? Ora, minha gente, a gente precisa aprender a pressionar, porque senão o que vai acontecer é o que a gente está vendo. Bolsoflávio, Flávio Master, o Flávio que não é pesquisa porque ele está envolvido com a narrativa, vai tomando conta, porque tudo isso, no final das contas, só ajuda o sistema. O sistema não quer. Para o sistema não tem problema nenhum Ciro Nogueira continuar no poder, Gilberto Kassab continuar, essa turma toda continuar no poder. Não tem problema nenhum. O que eles não querem é o Flávio Bolsonaro, que representa o Bolsonaro e o povo brasileiro, e uma aliança verdadeira com o governo americano que quer acabar com tudo isso. Porque quem ainda não entendeu, o Trump não está só preocupado com o Lula. Quem tirou o Lula da cadeia, fez uma lavagem na imagem do Lula, botou o Lula para disputar uma eleição e fez o Lula ganhar a eleição, esse cara também é inimigo do governo americano.